Aleluia, glórias ao Senhor. Estou eu aqui com vocês. Tão bom, né, gente? Nós nos reunimos aqui para falar dos assuntos de Deus, né? Eu hoje vou dar continuidade quanto à arca, né? Vou falar quanto àqueles querubins que foram colocados em cima da arca. Mas antes eu gostaria muito que você, novo que está chegando aí, você se inscrevesse no canal, tá bom? Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho e também na palavrinha todas, tá bom? No final, você não esquece de compartilhar, levar a palavra amiga para alguém, tá certo? Leve a palavra amiga para uma pessoa. É sempre bom que a gente leve uma palavra amiga para alguém, porque quando nós estamos levando a palavra amiga para alguém, nós estamos sendo pessoas sábias. As pessoas sábias são pessoas que obedecem à palavra de Deus, os mandamentos de Deus. A ordem de Deus é obediência, justiça, ser justo quanto aquilo que é certo, né? Ver aonde está errando e fazer o que é certo. Ser honesto, ter o bom caráter do nosso Deus, tá certo? Então, você novo está chegando, eu sou Elizabeth Guilhermino, sou evangelista e estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga para vocês, tá bom? Sempre trago uma palavra do Senhor, aquilo que Deus bota no meu coração. Nós vamos dar continuidade amanhã, depois que eu terminar de falar sobre a arca, né, que eu comecei ontem falando, mas não falei quanto aos querubins, só disse que como foi ornamentada a arca, né, como ela foi feita, quem recebeu a ordem de Deus para que construísse a arca, né, que a arca mostra ali a manifestação de Deus, é o próprio Deus, né? Então é considerado, é um símbolo considerável da manifestação de Deus para as nossas vidas até hoje, desde antigamente até os dias de hoje, tá certo? Então vamos aqui dar continuidade. Primeiro eu quero ler um salmo importante para vocês, que fala quanto aos anjos, né? Os anjos, os querubins, né? Então, prestem atenção nesse salmo. É o salmo de número 148. Esse salmo é um louvor universal, né? É um louvor universal, né? Ao Senhor nosso Deus. Dentro desse salmo, né? Que não deixa de ser um cântico, né? Fala sobre os anjos, pede que todos louvem ao Senhor, tá certo? Então, no final, você leva essa palavra amiga para alguém, compartilha, tá bem? Ouve o que diz esse salmo. Pode abrir a sua Bíblia aí e me acompanha, tá bom? Então, o salmo inicia-se assim, ó. Todos os que estão nos céus louvam o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem ao Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem ao Senhor, pois Ele deu uma ordem, e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para serem nos seus lugares. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva e pedra, neves e nuvens e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem ao Senhor colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem ao Senhor todos os animais mansos e selvagens. Louvem ao Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem ao Senhor reis e todos os povos governantes de todas as outras autoridades. Louvem ao Senhor moços e moças, velhos e crianças,
que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte. Por isso, o louvem todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem ele tanto ama. Aleluia. Então, aqui está se falando o que Deus, né? O que Deus quer também da gente, né? O louvor a Ele em gratidão ao muito que Ele faz por nossas vidas, né? Muito que Ele faz. Deus faz coisas incríveis em nossas vidas, em todos os momentos de nossas vidas. Deus está sempre presente, né? Fazendo o melhor para a gente. Ele sempre está trazendo para a gente coisas que vão nos beneficiar, né? Nos trazer clareza. Então, louvar a Deus no tempo oportuno, louvar a Deus no seu, na sua casa, onde você estiver, você está levando o seu espírito ao céu e Deus está te vendo, está recebendo o seu louvor, a sua alma. Então, o espírito que louva, nós somos seres espirituais, né? Nós temos alma. Nossas almas, elas se conectam com o Espírito de Deus quando nós o buscamos, né? Então, Deus enche-nos do Espírito dele e a gente, então, começa a frutificar, a dar frutos, né? Do Espírito de Deus, né? Porque ele nos enche. Então, por isso que está falando, louve o Senhor, pois ele deu uma ordem e eles foram todos criados, nós todos fomos criados. Isso está aqui no versículo de número 5 deste Salmo, tá? Versículo de número 5. Então, ele mandou que, e foram firmados para sempre nos seus lugares, eles não podem desobedecer. Então, a ordem é: não desobedeça à palavra do Senhor, siga em frente com a palavra do Senhor, não se desvie. Você entende o que eu falo? Não se desvie. Eu sei que as coisas estão difíceis para todo mundo, né? As coisas são difíceis para todos nós, mas não é porque está difícil, né, que nós vamos abandonar o Pai, porque é Ele que nos criou. Então, nós devemos estar sempre em busca dEle, né? Porque o Senhor Ele fica contente com o seu povo. Ele fica contente quando nós o louvamos, quando nós damos honra ao nome dEle, né? Nós temos que honrar o Pai para que Ele venha nos honrar. Você entende o que eu falo? Então, essa é a minha palavra amiga de hoje. Agora, nós vamos para o que eu me propus a trazer, que ontem eu falei sobre a arca, né? Falei como ela foi construída, a ordem que Deus deu a Moisés para que ele construísse a arca, mas que a arca sempre foi dos hebreus, né? E que a arca desapareceu desde do século 6, né? No século 6 antes de Cristo, ela desapareceu, mas foi construída uma outra arca e os estudiosos, né, estão procurando ainda vestígios da arca. Mas vamos aqui falar quanto à tampa da arca. A tampa da arca, ela traz pra gente, nós vimos que ela traz pra gente. Deixa eu trazer a minha arca para vocês verem. Rapidinho, fui ali, vim trazer. Então, aqui na tampa da arca, ela traz pra gente 2 querubins. Minha arca é pequenininha, mas não é a grandeza da arca que faz. Deus já é grande em todo o tempo nas nossas vidas, tá certo? Ele
Ele é imenso em todo o tempo. Então, vamos falar aqui eu quero falar para vocês quanto aos querubins, né? Quanto aos querubins, né? Que foram colocados aqui na tampa da arca e que eles teriam que ficar com as asas viradas para cima, né? E para o alto. Então, os querubins da Arca da Aliança, eles são voltados para o outro e com as suas asas estendidas para frente e para cima. E essas asas vêm retratando as criaturas, né? Como o trono onde Deus está sentado. Então, as asas elas são viradas assim para cima e para frente, um de frente para o outro, para retratar o trono de Deus, né? Então, nessa tampa da arca, né, onde é o estrado onde a divindade apoia os seus pés, que é aqui, né, na tampa da arca, para remer. Remer quer dizer, quando ele fala assim, que para remer, ele está falando que é para mim. Então, quando Deus deu a ordem, foi para remer, para mim, que seja uma imagem dessas divindades menores, né? Então, as divindades menores, disse que durante muito tempo os israelitas não foram monoteístas. Monoteístas significa únicos, não foram os únicos adoradores de um único Deus, você entende? Então, a tendência, houve a tendência ao aniconismo. O aniconismo aqui significa a tendência ao sobrenatural, você entende? Ou seja, eles fizeram imagens divinas, né? Então, além disso, a prática que houve do politeísmo, no politeísmo, que significa a diferença, né? A prática de diferentes divindades, foram criadas diferentes divindades. Então, além disso, houve adoração a vários deuses no templo de Jerusalém. Então, foi muito, assim, como é que eu vou dizer? No tabernáculo, os israelitas, eles se reuniam com os cananeus, que eram moradores politeístas, né? Eles eram diferentes, tinham divindades diferentes das divindades verdadeiras de Deus, que adoravam os outros deuses. Eles adoravam deuses diferentes, que não condizia com o Deus verdadeiro. Então, eles tinham um Deus que se dizia morar na tenda, né? Eles tinham um Deus que se dizia morar na tenda no alto da montanha. Mas houve um personagem, que foi o Javé, né? Javé que fala, que ordenou a construção do tabernáculo no Monte Sinai. E ele falou com Moisés sobre isso, né? Então, na verdade, a ordem que Moisés recebeu foi de Deus, para que ele construísse a arca e colocasse, então, os querubins em cima, na tampa. E a arca representa a manifestação do nosso Deus. Então, houve o desaparecimento da arca no sexto ano, o ano de 587 a.C., quando os babilônicos, eles tinham sido comandados, né, por Nabucodonosor. E eles destruíram lá o templo na época. Então disse que o profeta Jeremias, ele teria escondido a arca no monte no Monte Nebo, negócio assim, que eu esqueci agora. Mas veja bem, Deus, ele
Deus não é representado por qualquer imagem. Não é qualquer imagem que representa Deus. Então, os querubins, eles estão aqui na arca, eles ficam em posição de adoração, eles estão em posição de adoração. E eles estão num espaço bem, né, aqui no meio, aqui, né, bem na direção, né, um direcionamento de Deus aqui, né, com as asinhas viradas. Então, veja bem, enquanto houve lá, alguns povos tinham imagem de esculturas, né, o Deus de Israel não era representado por uma imagem, não, qualquer não. Embora os querubins tivessem que demonstrar que eles os querubins, como é que eu vou falar? Os querubins aqui não é Deus, né? Todo mundo sabe, querubins não é Deus. Então, por isso que Deus mandou construir toda uma estrutura para que eles fossem colocados aqui, em que seria representado como eles ficam nesse espaço aqui para ser representado como soldados, vamos dizer assim, como soldados de Deus. Então, isso aí está falando mais ou menos lá mais ou menos, nós está contando lá em Êxodo, né? Então, em Êxodo, depois que Moisés, que Deus falou com Moisés, né, dizendo, eis que eu tenho um chamado, né, eis que eu tenho chamado por nome. Aí ele vai falar sobre Bezabel, né? O filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, aqueles negócios todos. E então ele vai falar que enche do Espírito de Deus. Então quando Deus dá a todos lá, os profetas, né? A sabedoria de entendimento. Então, ele começa a dar sabedoria de entendimento. Por isso que significa muita coisa a arca com esses querubins em cima, porque eles representam sabedoria de entendimento, da ciência, de todo de toda uma plenitude, né, para com Deus. Então, ele vem falando sobre o trabalhar do ouro, da prata, do cobre, todas as coisas que foram na época. Então, Deus vem falando, né? Ele vai falando quanto o que ele disse tudo para Moisés, né? Esses são os dizeres que ele foi falando para Moisés. Então, ele fala sobre as vestes do ministério, as vestes da sagrada de Arão e do sacerdote. Ele vem falando várias coisas, tá certo? E aí também ele vai falar sobre o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário, que foram conforme tudo que ele tinha mandado, dada a ordem, né? Então, o que a gente viu? Nós vimos que não era qualquer, na época, não era qualquer pessoa que poderia trabalhar para fazer a arca. Não foi qualquer pessoa. Deus deu uma ordem. Mas sabe por que Deus disse porque não poderia ser qualquer pessoa? Porque para fazer a arca, era necessário ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa para construir a arca, essa pessoa era necessária ser inspirado pelo Espírito Santo. Então Deus inspirou Moisés na época para construir a arca, e ele inspirou também homens específicos, e ninguém além deles poderiam trabalhar nessa obra da construção da arca. Ninguém poderia trabalhar nessa obra da construção da arca. Então, a pergunta é: Deus teve que capacitar escultores e através
de que ele fez isso. Então, Deus teve que capacitar os escultores através do Espírito dele. Então, Deus derramou sobre eles os Espíritos. Não era qualquer um que teria o direito ou a capacitação de fazer, de construir a arca, você entende? Não foi para qualquer pessoa. Então, onde que Deus ordenou que uma imagem dele mesmo fosse feita e onde ele inspirou alguém para fazer isso, né? Qual seria a resposta? Onde que Deus ordenou que uma imagem dele fosse feita e onde que ele inspirou alguém para fazer isso? Sabe qual é a verdadeira resposta? Que para fazer uma imagem de uma criatura finita, né, é preciso de autorização e de inspiração do Espírito Santo. Não é qualquer homem, não é qualquer pessoa que poderia construir uma arca como essa aqui, como a arca. Agora, para a gente fazermos uma imagem do Senhor, né, da glória do Senhor, então nós podemos fazer, se a gente quiser fazer, nós podemos ter, sem qualquer autorização, a gente pega um papel, risca e desenha ali a imagem, né? Como se estivesse desenhando uma imagem de um artista, qualquer pessoa, nós temos essa autorização, mas não de construir uma arca como essa. Então Deus fez questão de construir uma estrutura que representasse ele, né? E o lugar que ele quis fazer isso foi lá no monte, né? No Monte Sinai, onde a arca reafirmava a verdadeira o local dela, onde ela deveria estar, né? Com os homens, né? Que foram preparados, foram escolhidos para utilizar, como por exemplo, os 2 querubins que tinham como objetivo de representar a presença de Deus. Você entende? O objetivo de representar a presença de Deus sem imagens, mas os homens, eles utilizam os textos que falam sobre a arca para defender a imagem de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, a Bíblia, ela nos diz que Deus mandou construir a imagem dele em seu templo, ou em qualquer... mandou construir no seu templo. Então, não há, não tem exemplos bíblicos de Deus inspirando homens com o seu espírito para que fossem capazes de construir a imagem do Senhor com tanta precisão. Você entende? Todas as passagens na Bíblia falam de homens fazendo imagens de Deus invariavelmente pecaminosos. Eles faziam imagens pecaminosas. Por exemplo, no livro lá de Juízes, a mãe de um personagem lá chamado Mica se tornou o centro de uma grande apostasia na tribo de Dan, né? Se você pegar lá e ler. Mas eu quero fazer só mais uma pergunta. Onde estão os ex-homens fabricando, né, as imagens de Deus? Onde estão os ex-homens? Onde estão esses homens que fabricam as imagens de Deus? Não existe, gente. Não é qualquer pessoa que poderia fabricar uma imagem como essa, né? Que é a arca que representa a manifestação de Deus. Então, não há homens que fabriquem imagens de Deus sem que ele tenha autorização do Espírito Santo. Você entende? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Devemos respeitar, né, ter temor a Deus, a imagem, né, de Deus, né, que aqui a arca representa a própria manifestação dele. Eu não sei se eu fui muito bem explicativa aqui, porque também é necessário estudar muita coisa,
Tem muita coisa a se aprender quanto aos manifestos do nosso Deus. Você entende o que eu falo? Se você, espero que você tenha entendido aí o que eu quis trazer quanto aos querubins que foram voltados desta forma, né? Tem que ser um virado para o outro e com as asas para cima, né? Mostrando que estava em saudação ao Deus Altíssimo, que estava no trono, que está no trono, tá certo? Então, gente, amanhã eu volto com vocês. Não, se eu tiver mais alguma coisa para falar quanto à arca, eu trago para vocês, se Deus colocar aqui no meu coração. Mas se não, amanhã vamos dar continuidade ao livro do profeta Zacarias, tá bom? Estamos quase terminando para a gente dar início ao Novo Testamento, tá bom? Então, olha, gente, Deus abençoe grandemente. Desculpa aí se eu não fui muito explicativo, mas eu creio que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado dessa coisa tão maravilhosa, tão boa que eu trouxe para vocês, quanto a imagem do Senhor, que a arca representa o próprio Deus, tá certo? Que Deus abençoe grandemente. Não esqueçam de fazer as orações. Agradeça a Deus por esse dia e que nós possamos viver buscando, né, cada vez mais a imagem do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.